Muito bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai estar falando a respeito da classificação dos seres vivos. Esse conteúdo faz parte do livro 2, página 262. Classificação dos seres vivos. A classificação biológica, ou taxonomia, é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. Para isso, é utilizada uma nomenclatura científica que facilita a identificação desses organismos em qualquer parte do mundo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que a definem. No sistema de classificação biológica, são usadas as categorias para agrupar os organismos segundo as suas semelhanças. A categoria básica é a espécie, que se define como os seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupadas em ordens, que por sua vez se reúnem em classes, reunidas em filos e, por fim, temos os reinos. Já os reinos são, portanto, a última categoria na hierarquia e se subdividem até chegar à espécie, categoria mais básica. Então, no sistema de classificação, nós temos a seguinte ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Um animal ele pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes. Entretanto, para facilitar a identificação dos animais, a nomenclatura científica é adotada internacionalmente. A biodiversidade é representada pelo conjunto de variadas formas de vida existentes nos diversos ambientes do planeta Terra. E para conhecer e entender melhor essa biodiversidade, é fundamental identificar, registrar, comparar e organizar todo o conhecimento científico sobre os seres vivos. Mesmo com tantas pesquisas, ainda existem ambientes pouco estudados e os pesquisadores continuam descrevendo organismos que vão sendo descobertos. Como eu falei para vocês, a biodiversidade do planeta ela é muito extensa e os cientistas estimam que haja de 5 a 30 milhões de espécies diferentes, mas apenas cerca de 1,5 milhão já foram descritas, estudadas e classificadas. Bom, essa classificação dos seres vivos permite a formação de grupos com características semelhantes entre si. Portanto, tudo isso facilita o acesso às informações e ao estudo sobre a biodiversidade. Quando os cientistas classificam os seres vivos, eles escolhem critérios que permitem agrupá-los segundo suas semelhanças. Atualmente, os critérios de classificação mais utilizados buscam conhecer a história evolutiva das espécies por meio de indicações sobre o grau de parentesco entre elas e, portanto, a existência de um ancestral comum. Esse grau de parentesco entre os seres vivos pode ser maior ou menor, dependendo da quantidade e da importância e semelhança entre eles. O naturalista inglês Charles Darwin contribuiu com o desenvolvimento da classificação dos seres vivos através de sua teoria evolutiva e da noção de ancestral comum que originou as espécies atuais. Ele criou genealogias de seres vivos, diagramas representando as relações de parentesco evolutivo entre as espécies e que hoje são chamadas de árvores filogenéticas. A forma de classificar os organismos se modificou muito nas últimas décadas devido ao desenvolvimento de áreas como a genética e a biologia molecular. As relações de parentesco são definidas não somente pelas características externas, mas também por semelhanças genéticas e bioquímicas. Atualmente, alguns cientistas têm utilizado a cladística para determinar as relações filogenéticas entre as espécies. Desse modo, é investigada a história evolutiva dos organismos para classificá-los. Já os cladogramas são semelhantes às árvores filogenéticas, que apresentam as relações de parentesco.
Grupos de espécie que descendem de ancestral comum único são chamadas monofiléticas, e grupos que possuem diferentes ancestrais na sua origem são polifiléticos. Bom, de acordo com a sistemática, que é a área da biologia que estuda a biodiversidade, tudo isso é feito através de um sistema sintético de classificação, chamado taxonomia. Ele, na verdade, utiliza hierarquias para agrupar os organismos formando grupos ou mesmo subgrupos. Dessa forma, por exemplo, dentro do grupo das plantas, há o subgrupo das plantas com frutos e outro das plantas sem frutos. Dentre os principais objetivos da sistemática, temos, principalmente, conhecer melhor os seres vivos, e, para isso, é necessário agrupá-los em categorias taxonômicas, ou táxons. Bom, pessoal, separei para vocês um esquema dos níveis da classificação biológica dos seres vivos e que mostra as similaridades entre os indivíduos que compartilham cada um desses níveis de classificação. Dentro dos níveis de classificação taxonômicas, eu tenho o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Isso tudo dentro do atual sistema de classificação, onde as espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. As famílias, por sua vez, estão reunidas em uma mesma ordem. Essas ordens, também semelhantes, são agrupadas em uma mesma classe. As classes agrupadas, então, em um mesmo filo. E, por fim, esses filos, quando semelhantes, são agrupados em um mesmo reino. Essas semelhanças entre os grupos podem indicar também evidências do grau de parentesco evolutivo. Observando o esquema seguinte da classificação do ser humano e do lobo-guará, fica mais fácil o entendimento dessas divisões. Observem que de um lado eu tenho o lobo-guará, do outro o ser humano, representado por um bebê. Pertencem ao mesmo reino, são do reino animal. Pertencem também ao mesmo filo, são do filo Chordata. Também a mesma classe. Por quê? Porque possuem glândulas mamárias, são mamíferos. Já quando chega na categoria taxonômica ordem, eles se separam. Essa separação ocorre devido às diferenças que passam a existir entre as duas espécies. Então, até a categoria classe, características semelhantes, muito parecidas. A partir da ordem, você tem aí um conjunto de características diferentes. No caso do bebê, o ser humano, ele passa a ser um primata. E no lobo-guará, pertence à ordem carnívora. Isso porque os primatas eles apresentam um cérebro bem desenvolvido, com aumento do córtex, coisa que não acontece, por exemplo,